Olá, sejam bem-vindos a essa segunda aula do nosso módulo sobre a história de Israel. Como nós apresentamos na aula passada, o objetivo desse curso é conhecer um pouco da história desse povo, que na verdade é a base da história do próprio povo presente no Novo Testamento, o povo da igreja, aquela que hoje forma a comunidade conhecida como Comunidade da Graça, ou Comunidade da Nova Aliança, do Novo Pacto, ou um sinônimo disso seria do Novo Testamento. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre como a história dessa nação começou e como a história da revelação bíblica está associada à história desse povo. A história desse povo começa com o Senhor Deus contando a esse povo como tudo começou. E o que a gente viu na aula passada é que o objetivo de Deus, ao contar para esse povo como tudo começou, foi quebrar na mente deles, no conceito deles, na imaginação deles, toda a ideia relacionada à idolatria, de que aquilo que eles adoravam, os deuses falsos que eles buscavam, que eles adoravam, na verdade, foram criados por esse Deus num determinado tempo, foram criados antes dos próprios seres humanos e diante dos seres humanos eles são como absolutamente nada. O propósito do Senhor com a revelação de Gênesis foi mostrar a esse povo que eles, no processo da criação, são infinitamente mais importantes para Deus e também para o cuidado da criação e também no sentido de seu papel e lugar dentro da criação, são muito mais importantes do que a própria criatura adorada por eles, como os répteis, como as estrelas, como árvores, como a terra, como outras coisas mais, que eles legaram, que eles trouxeram de sua cultura e tempo vividos no Egito e influenciados pela cultura babilônica. Portanto, na primeira aula nós vimos como tudo começou, a história desse povo e o seu vínculo com a história da própria criação. Vimos também como os primeiros pais dessa grande nação, e nós colocaríamos aqui Adão e Eva, obviamente, porque como vimos, de Adão e Eva veio Sete, de Sete veio lá na frente Noé, de Noé veio Sem, de Sem veio Abraão, de Abraão veio Jacó, lá na frente também, de Jacó os 12 pais das 12 tribos da nação de Israel. Portanto, o objetivo também foi ver como lá atrás, naqueles que seriam os primeiros pais, houve uma queda, houve um rompimento, uma separação, e como a história da graça também começou, como a história da salvação, o desejo de Deus de trazer esse povo de volta, de resgatar esse povo, de fazer com que eles pudessem novamente estar em sua presença, viver em sua presença e desfrutar de uma nova realidade, de uma realidade transformada, de uma realidade absolutamente resgatada, renovada. Na aula de hoje, nós veremos um pouco sobre a história da salvação antes da graça. Eu lerei com vocês aqui alguns trechos da palavra do Senhor, e o objetivo é nós olharmos de Abel até Noé, um pouco sobre como a história da redenção começa. Porque até na aula passada, como eu mencionei, nós tínhamos Gênesis 3,15, uma grande promessa, a promessa de que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente e destruiria todos os efeitos do veneno da serpente na humanidade. Quando a gente lê Gênesis capítulo 3, a gente percebe como o diabo conseguiu enganar Eva, fazendo com que ela não só olhasse para a criação como algo que pudesse dominá-la, lembra que era para ela dominar a criação e não ser dominada pela criação, mas ali a criação a domina. Quando a serpente a engana, a própria criação a domina e transforma a sua atitude de alguém que se renderia para adorar com a atitude de alguém que se entrega para aquele que agora a dominaria, no caso ali a própria serpente. Então, depois de, em Gênesis 3, eles ouvirem, primeiro Adão, depois Eva, as consequências de sua má escolha, de seu pecado, o que nós encontramos é a promessa de Deus de que haveria um resgate, de que haveria uma redenção. E é isso que a gente encontra em Gênesis 3,15. Ouça, por exemplo, essa passagem. 14 diz, então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aí vem o verso 15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Perceba esse final, então. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
A atitude do descendente da mulher de ferir a cabeça da serpente significa, literalmente, que chegaria o dia em que todos os efeitos do veneno da serpente, aqui o veneno da serpente é o engano dela, o engano da mentira dela com relação ao pecado, né? Um dia chegaria ao fim os efeitos desse veneno, que vieram para destruir, que vieram para acabar com a humanidade, para tirar dela tudo aquilo que a caracterizava como a plena imagem e semelhança de Deus entre os homens, para fazer com que ela agora, ao invés de expressar e espelhar a glória de Deus nesse mundo, na verdade só espelhasse o seu próprio pecado, sua própria desobediência, seus próprios erros escolhidos previamente. Portanto, abraçados a essa promessa, apegados a essa promessa, é que nós encontramos várias pessoas no Antigo Testamento, na história primeva, nesse período antes do chamado de Abraão, antes da entrega da lei, antes de qualquer coisa ter sido dada ao povo. O que nós encontramos, portanto, é que houve uma preocupação muito clara do Senhor em dar uma espécie de evangelho. É por isso que muitas pessoas, quando olham para Gênesis 3,15, o chamam de proto-evangelho, ou seja, aquele evangelho que foi dado antes dos tempos do nascimento de Cristo, antes da plenitude dos tempos. E foi baseado nessa promessa que o povo de Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento, esperou pela sua redenção. Um dia Deus enviaria o descendente de Eva, o descendente da mulher, o descendente de nossa mãe, e que esmagará a cabeça da serpente e desfará os efeitos desse engano, os efeitos desse pecado, ou seja, a nossa própria condenação e toda a escravidão ao pecado, de uma vez de sobre nossas vidas. Quando a gente olha para a história dos primeiros homens, logo no início, a história, por exemplo, de Abel, a história de Sete, de Enos, de Lameque, de Metusalém, de Enoque, do próprio Noé, o que nós encontramos é que foram homens que, segundo as palavras do próprio Deus, foram homens tementes a Deus. Se você já leu com cuidado sua Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Numa primeira leitura, o que salta aos nossos olhos é uma dúvida. Em princípio, uma dúvida com relação a será que essas pessoas possuíam algum tipo de Bíblia naquela época? Como é que, por exemplo, Abel pôde entregar uma oferta agradável ao Senhor antes que revelação existisse? Pense, Deus não havia falado ainda. A última vez em que Deus falou foi com Eva e com Adão para discipliná-los e depois expulsá-los de sua presença e do próprio jardim, e acabou. Não houve mais conversa, não houve mais, pelo menos, revelação. Mas a gente percebe que lá na frente, Abel, o segundo filho de Adão e Eva, ele entrega uma oferta que era agradável ao Senhor e que lembra o primeiro sacrifício que foi feito, e que foi feito pelo próprio Deus quando este sacrificou um animal para vestir Adão e Eva com a pele desses animais e pudesse então ouvi-lo, né, e ter ali um tempo com o próprio Deus, quando Deus os disciplinou e ao mesmo tempo prometeu a eles a vinda do Messias, ainda que de uma maneira mais simples, mas a vinda do Messias, lá em Gênesis 3,15. O que nós encontramos, portanto, aqui é um claro sinal indicativo de que Eva e Adão, de alguma maneira, retinham no coração a lembrança dessa promessa. E quando seus filhos nasceram, provavelmente comunicaram a eles essa promessa. E outras coisas mais que provavelmente aprenderam de Deus durante aquele período em que conversavam no Jardim do Éden. Quando nós olhamos para Gênesis, nós sabemos que todos os dias, na viração do dia, o Senhor aparecia no jardim e conversava com Adão e Eva. O conteúdo dessa conversa não foi revelado a nós, mas certamente Adão e Eva se lembravam dessas conversas, se lembravam de tudo que Deus havia lhes dito e provavelmente, apegados a isso, debaixo da disciplina, apegados à promessa, eu acredito, se arrependeram de sua desobediência, de sua rebeldia em Gênesis 3. E eu acredito que eles comunicaram isso aos seus filhos, razão pela qual nós encontramos o próprio Caim entregando uma oferta, mas entregando de uma maneira errada e sem nenhuma fé. Por outro lado, nós encontramos Abel. Eu vou abrir aqui em Gênesis 4, na porção em que fala de sua oferta, e o que nós encontramos é que ela agradou ao Senhor. Veja, Gênesis 4, verso 2. Depois deu à luz Abel
irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado e por que essa cara fechada? As versões mais antigas, assemelhando-se ao texto original, diz, aqui eu leio na Nova Almeida 17, descaiu o seu semblante. Então, descair o semblante pode ser traduzido como fechou a cara, como andar triste, andar angustiado, andar depressivo e muito preocupado, como alguém que de tanta preocupação já não fala mais, expressa tristeza, mas ao mesmo tempo está mancomudando coisas a serem feitas dali a algum tempo. E a gente sabe o que ele estava mancomudando para fazer dali a algum tempo, né? E o Senhor Deus também sabia. Verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Interessante isso. Quando nós olhamos lá em Hebreus 11, na galeria da fé, dos heróis da fé, veja o que está em Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Qual sacrifício? Aquele que está em Gênesis 4, 2. Depois deu à luz Abel, depois de um tempo, verso 3, 4, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim não. Em Hebreus 11, 4, lá no final da Bíblia, a gente vê que ele trouxe um sacrifício excelente, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Veja que interessante, no texto original, fica claro para nós, aqui no texto grego de Hebreus, que Abel foi salvo pela fé e não pelas obras, até porque não havia lei nesse tempo que prescrevesse que ele deveria entregar uma oferta das primícias do seu rebanho, que era pastor de ovelhas, das primeiras ovelhas, aquilo que seria depois colocado para o povo de Israel por meio de Moisés e da lei que ele trouxe do monte, depois registrados no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas nesse tempo de Abel não existia Bíblia, não existia. Abel era filho de Adão e Eva, não tinha quase ninguém na terra, havia apenas Adão e Eva, Caim e Abel e mais um monte de outros filhos que eles tiveram que não entram na história aqui, não são registrados aqui no livro de Gênesis. Os 3 únicos que são registrados são Abel, Caim e Sete. Mas o próprio texto de Gênesis diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, inúmeros filhos e filhas, e esses filhos foram casando entre si e foram, enfim, enchendo a terra, multiplicando a terra como deveria ser de fato. O ponto aqui, então, interessante a ser notado é que Abel entregou essa oferta e foi agradável ao Senhor e foi justificado. E o texto de Hebreus, o mesmo Deus que revela Gênesis 4, revela Hebreus 11 e diz que foi pela fé que ele agiu como agiu. De onde veio essa fé? Baseado em quê? E fé em quê? Eu quero dizer para vocês que na história de Israel isso foi importante porque era para Israel, recebendo essa história de Gênesis, saber o meio pelo qual eles poderiam ser salvos. Essa é a única razão de Deus colocar isso para o seu povo, para que o povo de Israel, ao conhecer a sua história, soubesse como eles poderiam ser salvos do grande problema em que entraram. Portanto, a única saída que temos para a resposta fé em quê? É Gênesis 3,15. Quando nós olhamos Gênesis 3,15 mais uma vez, nós lemos que porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Portanto, o que Deus prometeu a eles era que o descendente da mulher pisaria a cabeça e destruiria os efeitos e também o poder e o domínio da serpente, do diabo sobre a humanidade. E esse é o evangelho previamente pregado. Jesus Cristo fez isso. Os próprios textos do Novo Testamento revelam isso para nós. Diz, inclusive, o texto de Romanos, que nós, como igreja, pisamos a cabeça da serpente junto com o nosso Senhor Jesus, porque hoje somos o corpo de Cristo. É óbvio que há toda uma explicação para isso, mas o texto bíblico do Novo Testamento é muito claro em nos dizer
que isso se cumpriu na vinda do Messias. Uma vez que as pessoas são salvas pela fé em Cristo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, pelo Messias que já veio. No Antigo Testamento, pelo Messias que viria, por aquele que seria o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe que nos traria paz, o Deus Todo-Poderoso que viria para reinar para sempre entre nós, aquele que viria para ser sacrificado em nosso lugar, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da antiga e terrível serpente e destruiria os efeitos do seu poder, do seu domínio e de sua maldade sobre nós. A única maneira de uma pessoa ser salva era crendo nessa promessa, porque pelas obras, a Bíblia diz, jamais ninguém seria salvo, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. E a razão é muito simples. Se você ainda está com uma dúvida, preste atenção nisso. Imagine que houve um tempo em que a pessoa pudesse ser salva pela sua obra, por aquilo que fez, pela oferta que entregou, pelo sacrifício que realizou, pelo animal que em holocausto entregou. A pessoa foi salva por meio daquilo. Quando ela chegasse ao céu, ela justificaria a sua salvação de que maneira? Quem seria responsável pela salvação dela? Seria Cristo? Seria Deus? Não, seria ela mesma. Ela seria capaz de bater no próprio peito e dizer, eu estou aqui não porque alguém morreu por mim, não porque alguém fez alguma coisa por mim, eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Eu tomei a decisão certa, eu levei o sacrifício, eu fiz o que os outros não fizeram, razão pela qual estou aqui agora recebendo os frutos da minha decisão pessoal. O foco, o mérito, a glória está em quem? Está no Senhor? Está na bondade, na misericórdia? Lógico que não, essa pessoa nem precisa da misericórdia de Deus, ela fez por merecer, ela obedeceu à lei, ela realizou o que deveria ser realizado, portanto agora ela tem que receber o que ela merece receber, e ela merece receber a sua salvação, então não tem nada a ver com Deus, eu paguei, eu tenho que receber, é preto no branco, como se diz. Só que a Bíblia diz que ninguém se gloriará diante de Deus. A Bíblia também diz que as nossas melhores obras de justiça são para o Senhor como um trapo imundo, escreveu o profeta Isaías. E, enfim, há muitos outros textos na palavra do Senhor que apontam para essa realidade. Para nós é impossível sermos salvos. O Senhor Jesus disse isso também para os seus apóstolos no Evangelho de João. Ninguém poderá ser salvo. Uma vez, após algumas palavras, os discípulos perguntaram, então quem é que pode ser salvo? Jesus respondeu, ora, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Só a Deus pertence o poder para a salvação dos seres humanos. Pensando nisso, tendo isso em mente, quando nós olhamos mais uma vez para a história de Abel, nós devemos reconhecer que ele foi salvo pela graça de Deus. Salvo pela graça de Deus ao botar fé, ter fé na vinda do Messias que esmagaria a cabeça da serpente e entregou uma oferta, provavelmente por ter aprendido isso de seus pais, pelo exemplo que o próprio Deus deu a eles quando sacrificou um animal para poder ter contato com eles, e outras coisas mais que foram ensinadas a Abel por meio de seus pais. Há coisas que provavelmente estes aprenderam quando antes do pecado caminhavam com o Senhor. Eu sei que aqui é um ambiente com muita penumbra, não é? Com muita margem a elucubrações, interpretações também e imaginações. Mas o fato é que nós não sabemos o que o Senhor falou com Adão e Eva. E a Bíblia não nos diz como é que Abel sabia daquilo que seria agradável ao Senhor. A Bíblia só diz que ele foi salvo pela fé. Agora, a fé foi em quê? Se Deus não havia se comunicado com Abel antes, apenas com Adão e Eva. Então, é muito provável que dessa conversa, da qual se registrou tão pouquinho aqui em Gênesis 3, de Deus com Adão e Eva, tenha ficado um conteúdo que foi a semente plantada no coração de Abel que gerou a salvação. Aí a gente sabe da história, Caim matou Abel, foi o primeiro assassinato na primeira família, e aí então Adão e Eva têm filhos. E o texto bíblico diz, no capítulo 4, no versículo 25, algo muito interessante, veja. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, palavras de Eva, veja se não era alguém temente a Deus, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual
depois o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versos 25 e 26. A Eva reconhece que Deus concedeu, Deus lhe deu a graça de ter mais um filho. Ou seja, Adão e Eva não haviam se esquecido do Senhor. Se por um lado eles tiveram um filho chamado Caim que fez algo errado diante de Deus, mas lembre-se, o Senhor falou com Caim diante do seu desejo errado. E lembre-se, Caim havia estava a entregar uma oferta ao Senhor porque aprendeu alguma coisa. Você aprendeu de quem? E aqui a gente vê que Adão e Eva, depois que Abel é assassinado, eles têm mais um filho e Eva reconhece que esse filho foi concedido pela graça de Deus. Como é que você acha que estava o coração dessa mulher aqui? E mais, a gente aprende que quando esse rapaz cresce, esse Sete cresce, ele é alguém temente ao Senhor. E quando ele tem um filho, ou seja, Adão e Eva agora recebem um netinho, a Bíblia diz que na época do neto de Adão e Eva, o nome do Senhor voltou a ser invocado na terra. De onde veio tudo isso se não havia Bíblia, se não havia revelação? Eles eram salvos. Só há uma maneira. E a maneira se chama Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 que diz que este lhe ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar, né? O seu descendente, o descendente dela, a fé no descendente da mulher. Essa é a única saída para compreendermos a pergunta fé em quem? Ou fé em que para a salvação? O que nós sabemos é que Sete foi salvo pela graça também e Enos foi salvo pela graça também. Como o texto próprio diz, o nome do Senhor voltou a ser invocado na terra. Eu já disse isso também para vocês, que a palavra invocado em hebraico é a palavra kará. E kará possui dentro do seu campo semântico como uma das últimas possibilidades a tradução invocar. Sendo que, isso é muito importante que se compreenda, uma das suas primeiras possibilidades semânticas na tradução da palavra é proclamar, falar, chamar, kará, profetizar também, até alguns contextos até mesmo ler em voz alta, né? Mas aqui no contexto, pense em algo que é proclamado, algo que é falado. O nome do Senhor voltou a ser proclamado. Nós poderíamos traduzir até profetizado na terra. Pense numa época assim, numa época muito, muito antiga, muito antes do dilúvio, muito antes da terra ter o formato que ela possui hoje, ocasionado pela grande inundação que varreu todo esse mundo e que transformou as barreiras continentais, não é? Enfim, imagine uma época pré-diluviana, uma época em que o nome do Senhor já era invocado nessa terra. Não havia Bíblia, não havia muitas outras coisas que depois do dilúvio passaram a existir. Não havia reis, não havia reinos, havia apenas Adão e Eva estavam vivos nessa época. E nessa época a terra estava cheia de gente já. Obviamente não tanto quanto hoje, mas já com muita gente aqui vivendo. Os séculos haviam se passado e agora nós temos o nome do Senhor sendo proclamado na terra. E é interessante que a Bíblia diz que dos descendentes desses Sete, lá na frente nós encontramos, vou ler aqui os descendentes que ele teve, isso é muito interessante também. Sete teve um filho chamado Cainã, a gente lê isso em Gênesis capítulo 5, não é? Capítulo 5, versículo 3 diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Enos é esse de quem eu falava há pouco, no tempo de quem o nome do Senhor voltou a ser proclamado em toda a terra. Depois, resumindo os versículos, Adão teve Sete, Sete teve Enos, Enos teve Cainã, Cainã teve Maalalel, Maalalel teve Jared, sexto, e Jared teve um filho chamado Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Esse Enoque, eu vou ler um pouco sobre a história dele. No capítulo 5, verso 19, diz: Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém,
viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Apenas até aqui, depois dele, né, a gente sabe que o filho do Enoque foi o Metusalém, foi o 8º. Metusalém teve um outro filho, que seria o 9º depois de Adão, chamado Lameque. E o 10º depois de Adão foi o filho de Lameque, que talvez seja um dos mais conhecidos, que é o Noé da Arca. Quando a gente pensa na história desses homens, no Antigo Testamento e na história também do antigo Israel e daqueles que seriam os pais dos pais da nação de Israel, aqueles que seriam os antecedentes do próprio Abraão, e essa daqui é a história deles, nós encontramos os setitas. Os setitas são uma antiga geração daqueles que lá na frente geraram Noé sem Abraão, a nação de Israel posteriormente. Portanto, os setitas, eles são aqui em Gênesis chamados de os filhos de Deus. Não confundir a expressão filhos de Deus em Gênesis com a expressão filho de Deus nos Salmos. A gente encontra que filhos de Deus lá nos Salmos podem ser as estrelas, podem ser a lua, etc. Não é? Também não confundir a expressão filho de Deus em Gênesis, filhos de Deus em Gênesis, com a expressão filhos de Deus em Jó, onde filhos de Deus são inclusive os Satanás, os demônios, anjos, etc. Não é? Portanto, nós temos que interpretar um texto dentro do seu contexto, porque senão nós abriremos ali espaço para erros, né, pretextos e interpretações falsas e absurdos até mesmo. Portanto, a expressão filhos de Deus em Gênesis, ela está relacionada aos setitas, que são a geração de Sete, aqueles que temiam a Deus, em contrapartida aos filhos dos homens, como eles são chamados também aqui, que seria a geração de Caim. Há duas gerações, portanto, uma que está na terra de Nod, descendente de Caim e que prospera ali, e outra que são os descendentes de Sete, um outro filho conhecido de Adão, e que em outros lugares, os nomes dos lugares são vários, prosperam e crescem ali. Só em Gênesis 6 a gente vê que há um encontro dessas duas gerações, numa época em que existiam gigantes da terra, em que os filhos de Deus têm relações com as filhas dos homens, e nesse tempo a terra se corrompe. E o fruto dessa corrupção de uma geração que temia a Deus, os filhos de Sete, com a geração dos que não temiam a Deus, a geração de Caim, veio o dilúvio, porque não havia mais quem temesse a terra. Sobrou apenas um descendente de Sete, um filho de Deus, chamado Noé, o único temente a Deus, que sobreviveu. Portanto, essa interpretação de Gênesis 6, de que seriam anjos, que os filhos de Deus lá em Gênesis 6 são anjos que tiveram relações com as mulheres, isso é um absurdo, né? Uma interpretação completamente absurda. Inclusive, pessoas sérias que julgam interpretar as escrituras com as escrituras erram nessa hermenêutica que é básica, que é interpretar um texto com uma explicação semântica de uma expressão que está presente em outro contexto, em outro texto de uma outra época, com outro significado. Portanto, trazer filhos de Deus de Jó aqui para Gênesis é muito errado, é muito complicado. Portanto, filhos de Deus aqui não tem nada a ver com demônio, mas sim com a geração de Sete. Apenas esse parênteses aqui para fechar a explicação para vocês. Portanto, outro aspecto interessante, também falando de Enoque, é que esse homem foi tão temente a Deus que o texto registra que ele foi um dos primeiros a andar com Deus. E essa expressão andar com Deus, ela aparece em outros lugares na Bíblia também, ela está associada a outras pessoas, mas ela está sempre ligada a alguém que mantém uma íntima comunhão com o Senhor e que era salva pela graça, salva por meio da fé. Fé em que? Antes da Bíblia a existir? Gênesis 3,15. E o próprio Deus testemunha isso, voltando lá à galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, nós encontramos a história no verso 5, né? Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Esse Enoque aqui é aquele Enoque lá, de quem nós falávamos há pouco. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está falando de Enoque aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E por fim, continuando a leitura de Hebreus 11, no versículo 7, fala de um descendente de Enoque,
na verdade, um bisneto de Enoque, não é? Enoque teve Metusalém, Metusalém teve Lameque, Lameque teve Noé. Diz aqui, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Perceba mais uma vez essa expressão. Interessante que Enoque, quando deu o nome para o seu filho Metusalém, o texto de Judas também diz que Enoque, a epístola de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, diz que Enoque era um profeta no seu tempo. O próprio texto diz, ele era um profeta, profetizava o quê? Se um profeta é aquele que proclama as palavras de Deus, provavelmente é aquilo que ele conhecia. E a gente não sabe muita coisa, o que obviamente não nos foi revelado pela palavra de Deus, não está revelado na palavra de Deus, Deus não quis revelar isso pra gente. Mas ele era um profeta, segundo o livro de Judas. E é interessante que uma das profecias conhecidas é o nome do filho dele, e isso está conhecido na Bíblia, não é? Se você estuda o hebraico, o texto hebraico, a palavra hebraica Metusalém, significa literalmente que ele morre, vem a seta. Isso significa Metusalém. Ele morre, é uma explicação aqui, uma explicação da tradução, né? Morre seta, morre com juízo. Literalmente, o que significa o nome Metusalém seria ele morre, vem o juízo. Quando nós olhamos cronologicamente, nós estamos no fim da aula e aqui também nem dá para a gente explicar isso com clareza, mas você pode facilmente, com uma calculadora na mão apenas, fazer essa conta de uma maneira bastante simples. Você pega o tempo de vida de cada um desses que viveram, você pega o tempo de vida de Enoque, quando ele teve Metusalém, as datas estão todas, os anos estão todos registrados aqui, e tem a curiosidade de saber quando que esse homem morreu. Porque ele nasceu, aí ele morreu depois de tantos anos. Metusalém foi o homem que mais viveu na Terra. Aqui conta quantos anos ele viveu. Fala o filho que ele teve, em quantos anos nasceu, quando morreu. E você percebe, vai fazendo as contas até ver quando aconteceu o juízo. Eu fiz essa conta. Aqui pode estar parecendo um pouco confuso, mas o que me surpreendeu é que Metusalém morreu ou no ano do dilúvio, um pouco antes do dilúvio, ou morreu um ano antes, pouco tempo antes do dilúvio. Isso é simplesmente surpreendente, porque o próprio nome que o Enoque deu ao seu filho era uma profecia do que aconteceria quase 1000 anos depois, 960 e tarará anos depois. Quase 1000 anos depois, ele diz aqui, ele morrerá e virá o juízo de Deus sobre a terra. Metusalém é isso, ele morre, vem o juízo. Até nisso, Enoque foi um profeta. E a gente sabe que Lameque foi temente a Deus, que Metusalém, o pai dele, foi alguém tremendamente temente a Deus, teve filhos e filhas. A gente sabe isso pelo neto do Metusalém, pelo filho do Lameque, que foi o Noé, que foi alguém que aprendeu a temer ao Senhor. E segundo o livro de Pedro, as epístolas de Pedro, Noé era um pregador da justiça, ele era um pregador da salvação e prefigurava a Cristo, segundo o que o próprio Pedro escreveu, ou seja, ele agiu ali como Cristo agiu nos dias de Pedro. Isso é surpreendente. Portanto, quando Deus, concluindo essa aula, revelou ao seu povo a sua história primeva, era para que eles conhecessem em que caminhos o Senhor gostaria que eles andassem. Não era para que eles caminhassem em outros caminhos diferentes destes que marcaram o início desse povo. A única razão pela qual o Senhor teria inspirado essas histórias de Sete, de seus descendentes, de Adão e Eva, de Abel, era para que o povo não se esquecesse de que eles eram descendentes de Sem, descendentes de Noé, e de quem estes descendiam, para que eles agora, descendentes mais recentes de Abraão, Isaque e Jacó, fossem fiéis em sua peregrinação ao longo de todo o deserto rumo à Terra Prometida, e depois de lá, Terra Conquistada, pudessem fazer a diferença, brilhar e glorificar ao Senhor. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.